Bem, pessoal, então continuando com o nosso assunto aqui da cessão de herança e cessão de meação, nós chegamos nas questões mais controversas. E aí, mais uma vez, o CORE provavelmente vai emitir uma nota técnica sobre esse assunto. Então, obviamente que todas as opiniões que eu der aqui são meras opiniões de um registrador qualquer. Então, só são contribuições para uma discussão mais aprofundada. Quando o CORE ele trouxer uma consolidação maior, nós teremos uma visão melhor desse assunto. Então, vamos ver quais são as questões mais controversas a respeito dessa nota 16 da nossa tabela. Seguinte, primeiro, como eu já tinha adiantado, qual tabela nós vamos usar quando houver uma averbação onerosa, melhor dizendo, uma averbação de bem específico, que pode ser uma cessão onerosa ou gratuita, mas o bem específico ali. Nós já sabemos que o ato tem que ser com conteúdo financeiro. E você vai usar a tabela 1B ou a tabela 1P nos casos com conteúdo financeiro. Então, existem argumentos para ambos os lados. Isso aí vai ter que ser da ideia de cada registrador. Segunda questão difícil, tormentosa aqui e que merece um aprofundamento. Segundo lugar, quando houver uma cessão de um percentual, mas o monte-mora ele é composto de um bem só. Obviamente que, então, eu já coloco minha posição aqui, eu entendo que tem que ser com conteúdo financeiro. Suponha o seguinte, só existe um imóvel no monte-mor. Aí o herdeiro, ele, sabendo que se ele ceder a parte dele nominando esse imóvel, o ato será cobrado com conteúdo financeiro. Só que, em breve, todos terão conhecimento da nossa tabela de emolumentos. Então, as escrituras de cessão de direitos hereditários já serão lavradas dizendo que ele não cede explicitamente nenhuma parte de bem específico. Ele só está cedendo a cota parte dele como herdeiro, para que o ato seja cobrado sem conteúdo financeiro. Então, eu entendo que, nesse caso, haveria um tratamento diverso de duas situações semelhantes. Então, eu entendo que, obviamente, nesse caso, é um ato com conteúdo financeiro, porque o bem é especificado. Obviamente que porque o monte-mora é composto de um bem só. Ainda que exista menção a uma eventual possível posterior sobrepartilha. Nós temos que trabalhar com o que chega ali para a gente. Então, obviamente que se existe uma cessão de direitos hereditários e o monte-mora é composto de um só bem, então eu entendo que o ato a ser praticado é um ato com conteúdo financeiro, conforme nós discutimos anteriormente. E mais uma questão que é uma questão bem tormentosa, que é a chamada cessão de meação, que existe aí no texto da nossa nota técnica, da nossa nota da tabela, nota 16. Veja só, cessão de meação. A doutrina do direito civil equipara a cessão de meação à doação e à compra e venda. Por quê? Porque existe uma máxima no direito civil, na verdade é um princípio norteador do Código Civil, que os atos eles devem ser aproveitados para que não se preocupe muito com o nome em iuris dado ao negócio jurídico, e sim com a essência do ato que está sendo praticado. Obviamente que, num regime de bens, de cônjuges, em que os cônjuges eles têm um patrimônio comum, a esposa, óbvio que a esposa pode ser herdeira, nós sabemos do direito sucessório, mas em muitos casos, a esposa possui, na verdade, não a posição de herdeira, e sim a posição de meeira. Isso aí é uma questão simplória, comezinha do direito civil, que em muitos casos de inventário, a esposa pode ocupar a posição de herdeira, e em outros casos de outros inventários, ela pode ocupar a posição de meeira. Nos casos em que a esposa ocupa a posição de meeira, obviamente que ela não recebe o bem por herança. O bem já é dela por meação. Se o bem já é dela por meação, com a morte do decujus, não há uma transmissão
de direitos hereditários, e sim o fim da sociedade conjugal, o que torna possível a especificação do que já era dela. Então, é muito diferente da posição de herdeiro. O herdeiro ele não é dono do patrimônio do decujus, obviamente, porque senão a gente estaria falando de o que é chamado no direito civil, né, de pacta corvina, de negócios de corvos que estão querendo já tomar propriedade do patrimônio do decujus. No caso de cônjuges, a meação não se equipara à herança. Por isso que a doutrina ela diz que não existe uma cessão de meação, e sim uma doação ou uma compra e venda, porque aquele patrimônio já era e sempre foi da ou do cônjuge, né, supérstite. Então, dito tudo isso, nós tomamos como esse ponto controverso, que na verdade tem que ser mais aprofundado pelos nossos órgãos de classe, etc. Nós temos que, como o direito civil equipara a doação e a compra e venda, e eu até cito aí no nosso slide do PowerPoint, vejam, acompanhem aí comigo. Isso aí é um princípio também do direito tributário, o artigo 110 do Código Tributário Nacional, o princípio norteador do direito tributário. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance dos institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados expressa ou implicitamente pela Constituição Federal, pela Constituição dos Estados ou pelas leis orgânicas do Distrito Federal ou dos municípios para definir ou limitar as competências tributárias. Então, seguinte, a lei tributária, não só em matéria de competência, mas até em matéria de interpretação, ela tem que respeitar as definições e os conceitos dos outros ramos do direito. Então, o que acontece? Se o direito civil considera a meação diversa da herança, também o direito tributário deve considerar a meação da herança. Tanto é assim que considera. Por quê? Imagine um caso em que exista um patrimônio, em que 50% desse patrimônio seja ocorre a morte. Com essa morte, existe uma meeira, no exemplo que eu estou dando, e 2 herdeiros. 50% para a meeira e os outros 50% para os 2 herdeiros. Vejam só, o patrimônio da meeira já era de 50%, porque ela era meeira do decujus. E agora, pelo Droit de Sazine, os 2 herdeiros eles passam a ser os donos dos outros 50%. Se ocorre, por exemplo, uma cessão da meação da meeira, por exemplo, em benefício dos 2 herdeiros, ou uma cessão onerosa dessa meação da meeira para terceiros, o Estado vai cobrar o ITBI ou o IPCD dessa meeira em relação ao destinatário. Por quê? Porque o Estado sabe, obviamente, que esse patrimônio é dela e ela está passando ele adiante. Independente dela especificar se essa cessão ela faz em relação a um bem específico ou em relação à posição de meeira de 50%. Não, o Estado vai falar, olha, independente, a única coisa que o Estado vai querer saber é se ela fez isso a título gratuito ou oneroso. Porque se for gratuito, o Estado vai cobrar em cima dessa meação dela, dessa transmissão da meação dela, o IPCD. E se for a título oneroso, o município vai cobrar em cima dessa transmissão da meação dela, o ITBI. E nós somos responsáveis por fiscalizar essa cobrança de tributo. Dito tudo isso, eu coloco aí na nossa apresentação que, então, a cessão de meação, ainda que de percentual, sem ser a cessão de meação de um bem específico, sempre seria considerada como uma alienação, ou seja, uma doação ou uma compra e venda, inclusive devendo o registrador fiscalizar o tributo, IPCD ou ITBI, incidente nessa alienação. Dessa forma, uma proposta de interpretação que eu faço é que, se houver cessão de meação
ainda que seção de meação do quantum abstrato do Monte-Mor, que é 50%, que é meação, mas pode depender de ter bens particulares, etc. Mas vamos dizer uma seção de meação de 50%. Sem especificar o bem específico, eu entendo que não está havendo uma seção sem conteúdo financeiro. Eu entendo que, nesse caso, para respeitar os institutos do direito civil, existe a necessidade da realização de um ato, que pode ser até chamado de seção de meação, mas sempre com conteúdo financeiro, na tabela 1P, porque, na verdade, isso constitui claramente uma compra e venda ou uma doação. Mas isso, atenção, é somente uma proposta de interpretação. Isso ainda tem que vir aclarado pelos nossos órgãos de representação, pelo CORE, pela Sérgios, etc. Então, é uma questão difícil, é uma questão tormentosa, que envolve princípios basilares do direito civil, mas que também nós temos que considerar o respeito ao que está na nossa tabela. Então, nós temos que interpretar a nossa tabela e verificar qual é a interpretação mais adequada para os casos concretos. Outra questão controversa, que eu coloquei aí no item 4, é se houver a cessão de herança e de meação. Então, no mesmo inventário, há a cessão de herança e também alguns herdeiros cedem a cessão de herança pelos herdeiros e também o cônjuge, ele cede a meação. Nós devemos praticar um ato só ou 2 atos de averbação? 2 atos. Eu entendo que sempre 2 atos. Por quê? Porque muitas vezes uma das sessões vai ser gratuita, outra vai ser onerosa. E se as duas forem igualzinho, as duas são gratuitas ou as duas são onerosas, pode somar e fazer um ato só? Eu entendo que não, porque isso tem que ser claramente especificado, inclusive deve gerar um selo para cada ato, para ficar evidente na matrícula pela continuidade dos atos. Então, a minha proposta, se houver atos de cessão de herança conjuntamente a atos de cessão de meação, deve ser realizado um ato para cada uma das sessões, podendo ser um deles gratuito e o outro oneroso, pelas interpretações que eu coloquei aqui para os senhores. Então, em relação à cessão de herança, cessão de meação, são as considerações que eu tenho, sempre lembrando, são ainda questões incipientes, questões difíceis, tormentosas, que merecem uma análise mais profunda para nós podermos até padronizar os entendimentos no estado de Minas Gerais. Então, continuando aqui, vamos agora para o cerne das nossas alterações aqui. Vejam que até agora eu só trabalhei questões tranquilas, né? Exceto a seção de herança e seção de meação, que é um pouquinho mais tormentosa, mas agora uma grande alteração que houve e que fico muito feliz que nós já temos a nossa nota do CORE para dar um direcionamento nas nossas interpretações. Nossa nota do CORE foi publicada agora em meados de janeiro. Então, em primeiro lugar, eu queria fazer os agradecimentos aos colegas do CORE que participaram ativamente na elaboração da nota técnica. O nosso colega o Gabriel, o nosso colega Humberto, Fabiana, também nosso colega Robert, entre diversos outros, e eu peço desculpas aqui se eu não nominei, e obviamente não nominei, porque muitos participaram da discussão, mas queria agradecer, porque não foi fácil para eles para elaborar essa nota técnica, mas que gera uma grande tranquilidade para nós, registradores, podermos trabalhar em cima de um tema que alterou substancialmente a forma como nós fazemos o registro das garantias. Então, fica o meu agradecimento especial aí. Antes de adentrar na nota técnica, muitos registradores têm tomado um susto e eu coloquei aí na nossa apresentação, olha só, antes de adentrar na nossa técnica, alteração da tabela 5G, que a gente chama carinhosamente de tabelinha. A 5G é a tabelinha. Então, a tabelinha das cédulas foi alterada. Então, atenção você que está me assistindo aí no seu registro de imóveis. A gente usava muito a tabelinha para cédulas rurais de crédito.
e ela foi alterada. Então, não tem mais na 5G a referência às cédulas rurais. Então, a 5G nós só vamos usar para quando for cédula de crédito industrial ou cédula de crédito comercial. Então, nós não esqueçam a 5G. A 5G, pelo menos na minha região, no interior do estado, eu usava muito a 5G. Só que, para mim, eu acho que poucas vezes chegaram, até já chegou, vou ser sincero, mas poucas vezes chegavam cédulas de crédito industrial e comercial. Até chegou, mas não costumava chegar na minha região. E então, você não vai mais usar a 5G. Então, o que acontecia muito frequentemente? O penhor rural, muitas vezes a gente usava a 5G. Atenção, penhor rural você não vai mais usar a tabela 5G. A gente vai ver agora que você deve usar a tabela 5E e aí a gente vai ver os descontos aplicáveis, mas com muita calma. Então, eu quis só fazer esse parêntese e focar nesse ponto, que é o seguinte, tabela 5G praticamente a gente não usa. Obviamente que se vier uma cédula de crédito industrial, nós podemos, ou comercial, nós podemos usar a tabela 5G. Ela não deixou de estar em vigor, mas a gente não vai mais utilizar para operações rurais. Então, vamos começar com a nota técnica do CORE. Se você tiver a sua nota técnica do CORE aí em mãos, eu sugiro que você acompanhe. Eu não vou seguir assim, ipsis literis, o que a nota técnica fala, mas eu vou seguir um pouquinho a sequência da nota técnica. Eu vou tentar incrementar algumas outras coisas, trazer algumas discussões, mas o básico do registro das garantias é o que foi trazido na nossa nota técnica. Então, em primeiro lugar, qual foi a grande alteração da Lei de Emolumentos? É o artigo 10, parágrafo 3º, inciso 4º, que ele mudou a redação. A nova redação fala o seguinte, que você deve, nos casos de operação de crédito, em que se oferece garantias, vejam que isso aí não é só para cédulas e não é só para rural. Na verdade, qualquer caso em que nós tenhamos crédito em que são oferecidas garantias, como é que nós devemos pensar em o registro? Então, pode ser um crédito imobiliário, pode ser qualquer crédito. Como que nós fazemos o registro das garantias? Nós fazemos o seguinte, nós pegamos o valor da dívida e não o valor dos imóveis, atenção, o valor da dívida, depois a gente vai colocar alguns exemplos aqui, e nós vamos dividir pelo número, não de imóveis, mas de registros que serão praticados. Então, essa é a grande mudança da lei. Então, nós vamos pegar o valor da dívida como um todo e vamos dividir pelo número de registros. Então, vejam bem a palavra que eu estou usando, número de registros. Então, vejam só, daqui a pouquinho a gente vai trabalhar nos exemplos. Aí eu vou precisar de um pouquinho mais de paciência de vocês. Mas, vejam o que está na nossa apresentação. Registros que serão praticados, incluindo aí o penhor, alienações fiduciárias de bens móveis. Nós sabemos que em cédulas de produto rural, em CPRs, nós temos alienação fiduciária de bem imóvel no registro de imóveis e eventuais registros do RTD, que, por exemplo, seriam alienações fiduciárias de bens móveis fora das CPRs. Só que é o seguinte, os registros do RTD, todos vão ser considerados como um registro só. E nos registros do RTD, nós vamos excluir garantias fidejussórias, ou seja, garantias de confiança, como, por exemplo, a fiança, o aval, etc. Então, essa é a regra básica. Aqui eu tirei da própria nota técnica do CORE. O que a nota técnica fala? Para este cálculo, é preciso considerar que os penhores passíveis de registro no RTD-PJ integram um conjunto único, ainda que, de fato, o RTD-PJ tenha cindido o conjunto em mais de um registro. Então, atenção. Se tem
penhor ou alienação fiduciária que seja de competência do RTD, nós vamos considerar tudo isso como um registro só. Como que eu falei, que é para pegar a dívida e dividir pelo número de registros. Eu tenho 2 hipotecas lá no registro de imóveis. Eu tenho um penhor rural no registro de imóveis. E eu tenho, por exemplo, 2 penhores do RTD. Eu divido por 1. Por quê? Por mais 1. Por quê? Todo o conjunto RTD é considerado mais 1 na divisão, pela nota técnica do CORE. E outra coisa que eu falei, vou repetir, e não se computa nessa divisão eventuais fianças e aval. Então, eu não vou usar isso como fator de divisão. Depois a gente vai fazer um exemplo, vai ficar bem claro. Outra questão interessante aqui, que também vai estar no exemplo. Se eu dou como garantia 30 cabeças de gado que estão na comarca de Muzambinho e outras 30 cabeças de gado que estão na comarca de Sacramento, eu vou fazer um registro desse penhor em cada comarca. Então, devem ser computados na divisão 2 registros de penhor. Então, sempre a regra básica é valor total da dívida dividido pelo número de registros. É estranho a gente falar assim, pô, mas 30 cabeças de gado em Muzambinho e 30 cabeças de gado em Sacramento é um penhor só. Eu entendo. Mas aí, olhando pelo lado do cliente, ele vai ter que pagar um registro de penhor em Sacramento e outro registro de penhor em Muzambinho. Então, é justo que se divida essa dívida por 2 registros, nesse caso que eu estou falando. Então, cada conjunto de penhores e cada conjunto de alienação fiduciárias são considerados como um item a ser dividido por comarca, porque você vai ter que fazer um registro em cada uma das comarcas. Então, vamos partir para os exemplos aqui, que fica mais fácil de nós trabalharmos. Esses exemplos estão na própria nota técnica. Então, eu fiz questão de pegar o exemplo da própria nota técnica para facilitar o nosso raciocínio aqui. Vamos lá. Para a garantia de uma dívida no valor de R$1 milhão, então, a dívida é de R$1 milhão. Foram empenhados em uma mesma cédula, 30 vacas localizadas no imóvel da matrícula 10 da comarca de Sacramento. Então, 30 vacas na M10 de Sacramento. Um trator localizado no imóvel da matrícula 20 de Sacramento. Então, um trator... Averbação de localização, matrícula 20, Sacramento. E uma colheitadeira localizada na matrícula 100 de Muzambinho. Então, uma colheitadeira na matrícula 100 de Muzambinho. Nesse caso, serão promovidos 2 registros de penhores. Então, porque é o seguinte, cada conjunto de penhor de uma mesma comarca é para ser feito em um registro. Esse aqui é para ser feito o registro na comarca de Sacramento, que é o lugar de localização desses bens móveis. E 2 registros de penhor. E um aqui na comarca de Muzambinho. Levando-se em consideração o valor dos R$500 mil para cada um. Então, quer dizer, eu tenho a dívida de R$1 milhão, eu vou fazer 2 registros, então R$1 milhão dividido por 2 registros, eu vou ter como valor base R$500 mil para a prática de cada um dos 2 atos. Serão feitas ainda as devidas averbações de localização dos penhores e dos bens móveis alienados fiduciariamente nas respectivas matrículas
em ato sem conteúdo financeiro, código 4135. Então, você faz esse registro, depois faz uma AV de localização. Aqui você vai precisar de duas AVs, né? Uma na matrícula 10 e outra na matrícula 20. Aqui você precisa de uma AV de localização, é um ato sem conteúdo financeiro, na matrícula 100 da comarca de Muzambique. Então, você faz a divisão sempre pelo número de registros. Esse aí é algo assim, o penhor cobrado na tabela 5 é aí a gente vai até falar daqui a pouco dos descontos. Vamos seguir o outro exemplo, agora um exemplo também tranquilo, que está na nota técnica do CORE. Vou deixar esse até exposto aqui, mas vamos ver. Exemplo, próximo exemplo. Uma dívida no valor de 5 milhões de reais, garantidas pela hipoteca incidente sobre o imóvel da matrícula 10 do Comarca de Sacramento, hipoteca incidente sobre o imóvel da matrícula 20 da Comarca de Sacramento, alienação fiduciária incidente sobre a safra da matrícula 40 de Sacramento, penhor de 30 vacas e um trator localizado na matrícula 30 da Comarca de Sacramento e o penhor de uma colheitadeira localizada no imóvel da matrícula 100 da Comarca de Muzambique. Então, vejam só. Esse exemplo aqui também vou passar aqui para o quadro para ficar mais fácil, porque depois a gente trabalha mais profundamente a respeito deles. Então, vamos lá. Dívida, 5 milhões. Nós vamos ter uma hipoteca da matrícula 10 de Sacramento. Uma hipoteca da matrícula 20 de Sacramento. Uma alienação fiduciária de safra, localizada na matrícula 40 de Sacramento. Penhor de 30 vacas e um trator, na matrícula 30 de Sacramento. E penhor de uma colheitadeira. Aqui, penhor. Penhor de um trator, 30 de Sacramento, ou colheitadeira na matrícula 100 de Muzambique. Então, em primeiro lugar, nós temos que pensar o seguinte. Vejam que cada penhor de cada localidade é considerado como um registro só. A gente tem que pensar, quantos registros nós vamos fazer? Essa hipoteca é um registro na matrícula, outra hipoteca, outro registro na matrícula. Uma alienação fiduciária de safra é um registro no livro 3. 30 vacas e um trator, ainda que tivessem imóveis diferentes, estão na mesma circunscrição, um registro para esse penhor e um outro registro para esse penhor na matrícula 100 de Muzambique. Aí nós calculamos 1, 2, 3, 4, 5. Então vão ser feitos 5 registros. Então, 5 milhões dividido por 5, o nosso valor base vai ser 1 milhão de base de cálculo para cada um dos registros. Todos na tabela 5E. Então, se tiver desconto, aí a gente ainda vai analisar posteriormente. Vejam algumas coisas que vale a pena a gente frisar. Primeiro,
Se houver alienação fiduciária e penhor, ainda que na mesma comarca, você deve contar um registro para alienação fiduciária e um registro para penhor. Porque são registros diferentes, né? A garantia é diferente. Segundo, se houver na mesma comarca penhor, suponha que esse trator não tivesse na matrícula 30, tivesse na matrícula 80 de Sacramento. Você pega todos os bens em penhor da mesma comarca para considerar um registro só. E se você tiver penhor em outra comarca, você considera como mais um registro. Então, você soma o número de registros, divide pelo valor da dívida, você tem o valor da base de cálculo dos emolumentos na tabela 5E. Posteriormente, nós vamos ver os descontos aplicáveis no caso de crédito relacionado ao agronegócio.